Alô? Agora sim. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento da Emo Hannover. Para quem não me conhece, meu nome é João Stedley. Eu estou como diretor executivo da VDI, que tem o prazer, inclusive, de apoiar este evento. É uma entidade alemã que dedica-se basicamente a engenheiros alemães ou engenharia alemã aqui no Brasil. E nós temos há 70 anos aqui no Brasil, 170 na Alemanha, ou seja, antes da Alemanha ser a Alemanha como nós conhecemos, lá na época da Prússia e etc. Então, é uma entidade bastante antiga, mas que foca muito em inovação e a parte técnica, dando algum suporte para a Câmara Alemã, especialmente em iniciativas importantes como essa. Queria convidar aqui ao palco o Matias. O Matias é gerente-geral adjunto da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, responsável pelo evento de hoje, para que você pudesse dar as boas-vindas aqui para todos os nossos convidados. Obrigado. Sim. Então, por meu lado, meu nome é Matias Schmidt, como o João já falou, muito obrigado. Eu sou o gerente-geral adjunto da Câmara Brasil-Alemanha, aqui em São Paulo. Também temos as nossas câmaras aqui também no Rio de Janeiro, né? E também em Porto Alegre e também nosso filial em Curitiba, estado do Paraná. Também aqui a Câmara está já aqui no Brasil há 109 anos. Aqui hoje em dia temos mais aproximadamente 800 empresas associadas brasileiras e alemãs aqui como na Alemanha. E sim, então estamos aqui em várias indústrias aqui representando o mercado alemão aqui no Brasil, mas também umas empresas aqui na Alemanha. Fabiana, seja bem-vinda. Que bom. Então, um dos nossos lados mais fortes são as feiras, né? Há séculos, uma das plataformas mais tradicionais de negociações de produtos e serviços. Elas mantiveram sua relevância ao longo do tempo e se consideram como uma das principais ferramentas para fomentar o comércio exterior e a internacionalização de empresas. A Alemanha é um exemplo disso e se destaca como o país das feiras, sendo responsável por cerca de 2/3 das feiras setoriais mais importantes do mundo. Em esse contexto que, desde 2018, temos a honra de representar oficialmente no Brasil uma das maiores e mais importantes organizadoras de feiras comerciais, não apenas na Alemanha, como no mundo, a Deutsche Messe AG, responsável por organizar e promover as maiores feiras comerciais do mundo. E é justamente nesse cenário que insere a principal feira mundial em tecnologia e produção, a Emo Hannover. A Emo Hannover é o ponto de encontro ideal para a apresentação de tecnologias inteligentes aplicadas à cadeia de valor industrial. Ele reúne o que há de mais avançado na tradicional indústria metalúrgica, combinando inovação com sustentabilidade, a transformação digital para a implementação de processos produtivos inovadores. A última edição dessa feira contou com mais de 1.850 expositores e recebeu 92 mil visitantes especializados de cerca de 140 países. Em 2025, a Emo Hannover comemora 50 anos e nós celebramos esse marco com muita satisfação e orgulho. É com esse espírito que nós realizamos hoje a Emo Hannover Virtual 2025, um evento voltado à comunidade da Emo Hannover, como profissionais e tomadores de decisão da indústria metalmecânica, metalúrgica e de máquinas, ferramentas, associações e outros parceiros. Assim, eu gostaria de cumprimentar calorosamente o Dr. Markus Hering, diretor administrativo da VDW,
e o senhor Michael Rose, diretor de protocolo e da Deutsche Messe AG. Sejam bem-vindos ao Brasil. Eu gostaria também de saudar também a senhora Anita Dedding, gerente divisional Tecnologia e Inovação da ABMAG, e Isabela Gaia, gerente de difusão e tecnologia da ABDI, que apresentarão um panorama da competitividade da indústria e o futuro sustentável da indústria. Recepcionam que também, como alegria, o senhor Eduardo Watanabe, diretor de vendas da DMG Muri do Brasil, e Dr. Mark Kramp, diretor de desenvolvimento de negócios Harmonic Drive SE, que compartilharão conosco suas experiências de exposição e visitação na EMO Hannover. Recebo também com felicidade o mestre de cerimônias, o moderador, João Vitor Steidler, diretor executivo da VDI Brasil. Então, desde já eu agradeço para o convite, para todos vocês. Eu desejo conversas muito boas, muito competitivas, muitas fúteis e boas negociações aqui no Brasil, mais uma vez, por meu lado, da AHK Brasil. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Pessoal, hoje nós vamos ter um evento bastante dinâmico, de conteúdo. A gente tem 1h30, talvez já tenha se passado 10 minutos. Vão ter algumas apresentações, alguns colegas vão compartilhar conosco a sua respectiva experiência ou das suas empresas de como é expor ou até mesmo visitar a EMO Hannover, que, muito bem colocado pelo Matias, é uma feira que teve quase 100 mil pessoas em 2023. Em termos de metragem quadrada, 4 vezes maior do que a Expo MAF, se bem que equivalente do ponto de vista de tema, né, focado em máquinas, equipamentos, ferramentas, metal mecânica e etc. E queria comentar rapidinho, antes da gente chamar o nosso próximo convidado, que a agenda está bastante dinâmica. Então, todas as palestras, apresentações, comentários e afins têm duração de 10 ou 15 minutos no máximo. Não vai ter nem tempo da gente enjoar dos palestrantes. Vai ser tudo muito rapidinho e a gente vai poder interagir no final. E esse é o convite que, antes de passar a palavra, eu gostaria de avisá-los. A gente tem 30 minutos no final do evento, das 15h30 às 16h, para que a gente se relacione. E esse é o convite principal, que além de vocês aproveitarem o conteúdo, é bastante importante que vocês troquem cartões, caso ainda tenham, ou pelo menos se conectem entre si, porque parte do evento, além do conteúdo, é justamente essa conexão que a gente quer promover. Seguindo aqui a nossa dinâmica, nós vamos ter aqui conosco o Dr. Markus Hering. Ele é Managing Director da VDW, que é a Associação Alemã dos Fabricantes de Máquinas e Ferramentas. Mas antes da sua fala, a gente vai mostrar um vídeo, que eu peço para a produção, por favor, já ir preparando aqui na tela, para que depois a gente passe a palavra ao Dr. Markus. Especially Nemo, this is a center of all over the world. Hier sehe ich das Neueste, hier sehe ich, was am Markt nicht nur Standard ist, sondern die Zukunft ist. So far it's been very successful and we are looking to complete another 2 days.
Legal. Dr. Marcos Hering te convida aqui ao palco para você fazer a introdução em nome da EMO Hannover 2025. Obrigado, bom dia. Now you have to use probably your headsets. Ich darf jetzt in Deutsch weiterreden. Herzlich willkommen zur EMO World Tour hier in Sao Paulo. Es ist auch für mich etwas ungewohnt. Es ist die erste Präsentation, die ich jetzt auf Deutsch machen darf. Ich habe bisher 15 Präsentationen in Englisch gemacht und das ist dann schon eine Umstellung, wenn man das auf einmal in Deutsch machen darf. Ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, dass das mit der Übersetzung entsprechend funktioniert. Ja, wir haben gerade schon den Film gesehen. Ja, das funktioniert schon mal nicht. Wir haben gerade den Film gesehen. Sie haben erste Eindrücke von der EMO bekommen und ich möchte im Folgenden Ihnen ein bisschen zeigen, was eigentlich unsere Themen auf der EMO dieses Jahr sind, was sind die Schwerpunkte, was bewegt uns. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen vorstellen, wie sieht im Moment die Werkzeugmaschinenindustrie in der Welt aus, welche Rolle spielt Brasilien mit den Zahlen, die wir haben. Und wir werden auch, Sie haben es schon im Eingang gehört, kurz berichten, wir haben Jubiläum dieses Jahr, wir feiern 50 Jahre EMO im Jahr 2025, auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Also EMO, die weltweit führende Werkzeugmaschinenmesse, findet im September in Hannover statt, unter dem Motto Innovate Manufacturing. Die EMO ist in der Vergangenheit und auch aktuell, glaube ich, die Messe, die am meisten getrieben wird durch die Innovationen, die die Aussteller zeigen. Hat insbesondere auch damit zu tun, dass auf der EMO hauptsächlich Werkzeugmaschinenhersteller, also OEMs, ausstellen. Vertriebsteams sind nur als Teil dieser Werkzeugmaschinenhersteller zugelassen und wir haben keine Vertriebsorganisation, wir haben keine Sales-Organisation. Und Innovation ist das, was uns getrieben hat die letzten 50 Jahre und Deutschland, Europa als einer der Schwerpunkte für die Werkzeugmaschinenindustrie ist natürlich ein Standort, der sich gerade dazu anbietet. Und ich mache das immer gerne fest an 3 I, wofür die EMO steht. Das eine ist Innovation, ich habe es schon gesagt. Das andere ist Internationalität. Es gibt keine andere Messe, die den Fokus so auf die Internationalität legt wie die EMO. Das betrifft sowohl die Aussteller aus über 40 Ländern, 1800 Aussteller. Es betrifft aber insbesondere auch die Besucher. Rund die Hälfte der Besucher kommt nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland. Und die Veranstaltung hat klar den Fokus auf Europa, aber eben auch auf die Welt. Wir finden dort Besucher aus 180 Ländern und es ist keine andere Veranstaltung auf der Welt, wo es so eine starke Internationalität geht. Und das dritte I steht für Inspiration. Die EMO dient dazu, zu zeigen, wohin die Industrie sich bewegt, sozusagen das Fenster für die Zukunft zu öffnen. Und wir haben eben schon gehört, wir sollen heute die Möglichkeit auch nutzen, miteinander in Kontakt zu treten. Es geht genau darum, Networking, und es geht darum, ja, Positionen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, inspiriert zurückzugehen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln. Und das betrifft sowohl Besucher als auch Aussteller. Das Ganze findet statt vom 22. bis zum 26. September in Hannover. Und eben dieses Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum. Die erste EMO fand leider nicht in Hannover statt. Ursprünglich war das Konzept 3 Standorte, Paris, Hannover, Mailand. Und die erste EMO fand 1975 in Paris statt. Aber wenn wir mal schauen, was sich in diesen 50 Jahren verändert hat, technologisch, wenn man sich alte Bilder anschaut, die Werkzeugmaschinen ist mit dem, was wir heute an Produkt haben, ein durchdigitalisiertes, vollautomatisiertes Produkt, hatte die alte Werkzeugmaschine noch wenig zu tun vor 50 Jahren. Aber auch die Messe hatte eine andere Funktion vor 50 Jahren. Das war die Plattform, wo man neue Produkte gezeigt hat. Das war die einzige Möglichkeit, auch neue Produkte zu präsentieren, den Kunden nahezubringen.
Viele Unternehmen haben darauf hingearbeitet, zu einer Messe dann ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Heute ist es anders. Wir haben alle mobile Endgeräte, wir sind im Internet unterwegs. Unternehmen entwickeln kontinuierlich Produkte weiter und präsentieren sie auch zwischen den Messen. Aber Messen haben nach wie vor eine wichtige Information, nämlich die Leute zusammenzubringen, den Austausch von Mensch zu ermöglichen, zu networken, wie wir es eben schon hatten, Inspiration auszutauschen. Und die EMO mit ihrer Internationalität steht wie keine andere Veranstaltung für genau dieses Gedankengut. Und wir haben in der Covid-Phase schmerzhaft erfahren müssen, dass es eben nicht funktioniert, wir treffen uns, wir haben eine Plattform ins Internet zu transportieren und das Ganze virtuell durchführen zu lassen. Und wir haben gelernt, Menschen treten gerne direkt miteinander Kontakt, das bringt einen echten Mehrwert und das werden wir auf der EMO auch in diesem Jahr wieder sehen und wir werden das 50-jährige Jubiläum besonders feiern. Und EMO, für die, die es nicht wissen, steht übrigens als Abkürzung für Exposition Mondiale de la Machine Utile, französisch ja, die Global Machine Tool Exhibition. Ja, schauen wir mal ein bisschen auf die Zahlen. Wie geht es der Werkzeugmaschinenindustrie? Wie stehen wir im Moment da? Die Welt ist im Wandel. Wir haben eine geopolitische Situation, die gerade den internationalen Handel berührt. Das betrifft Europa besonders. Liegen zwischen USA und China, die sich gerade intensiv mit Zöllen überziehen. Wir haben Transformation in verschiedenen Bereichen. Automotive ist einer davon. Wir haben Transformation im Bereich der Energieerzeugung, gerade in Europa. All das hat Auswirkungen. Wenn wir uns anschauen, das eine ist die Investitionen, das andere ist die Produktion, dann sehen wir, das Jahr 2023 war ein Jahr, in dem wir keinen wirklichen Wachstum zu verzeichnen hatten, auch 2024. Wenn wir jetzt die Prognose uns anschauen, es ist schwierig, wir können jeden Tag quasi neue Prognosen aufstellen mit dem, was aus den USA kommt. Das hat massive Einflüsse auf die Geschäftsentwicklung. Was wir für viele Märkte wissen, insbesondere für Deutschland und Europa, ist, dass es einen Bedarf an Investitionen gibt, dass auch eigentlich das Kapital da ist, um zu investieren, aber solange es zu viele Unsicherheiten auf dem Markt gibt, werden Investitionen nicht getätigt, sondern verschoben. Und das ist eines der größten Probleme. Wir brauchen mehr Sicherheit, wir brauchen Perspektive, sowohl was die Politik und die politischen Rahmenbedingungen betrifft, als auch das, was den globalen Handel betrifft. Wie das ganze Prozedere weitergeht, das bleibt spannend zu sehen und ich denke, wir werden zur EMO einiges hören. Der Kollege sagt mir schon, ich müsste schneller werden. Also ich werde mal gleich zur nächsten Folie gehen. Nochmal ein Überblick über die globale Werkzeugmaschinenproduktion. 2024 ein leichter Rückgang. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen für 2025 auf ähnlichem Niveau liegen werden. Kein deutliches Wachstum. Wir erwarten ein Wachstum eher in 26, 27 wieder. Wenn wir uns anschauen, welche Rolle spielt Brasilien in der Rolle, wir sehen Position Nummer 15 im Import, 900 Millionen Dollar etwa, und wir sehen Verbrauch Position 16 mit 1 Milliarde. Das heißt, 90% der Produkte werden hier importiert und nicht im Land hergestellt. Wenn wir uns anschauen, wie sehen denn überhaupt die Importeure weltweit aus, dann sehen wir, der wichtigste Importeur oder der größte Importeur an Werkzeugmaschinen ist die USA. Obwohl sie jetzt auf alles Zölle erheben, aber gut, muss man nicht verstehen. Gefolgt von China. China ist im Übrigen der größte Produzent inzwischen für Werkzeugmaschinen und auch der größte Kundenmarkt. Das werden wir gleich auch noch mal mit anderen Bildern sehen. Und dann eben Indien, Mexiko, Deutschland und die anderen. Blau hinterlegt hier sehen wir die Importe nach Brasilien und wir sehen in den letzten Jahren einen konstanten Anstieg. Wenn wir uns anschauen,
wer beliefert, also was sind die Exportmärkte, wohin liefert Brasilien? Die Menge ist, glaube ich, sehr überschaubar, aber wir sehen, auch dort ist der Hauptmarkt die USA und dann Mexiko, Niederlande, Deutschland, Argentinien. Wenn wir uns anschauen, aus welchen Ländern bezieht Brasilien seine Werkzeugmaschinen, ist die Nummer 1 China mit großem Abstand und dann Deutschland, Italien, Japan und die Schweiz, also die wichtigen Produzenten, die wir ansonsten haben. Den Verbrauch, ich hatte eben schon gesagt, Brasilien Nummer 16. China ist der größte Verbraucher an Werkzeugmaschinen, gefolgt von den USA und dann Deutschland und dann ziemlich gleich auf eine Menge anderer Länder. Man sieht Brasilien mit etwa 1 Milliarde an Position 16. So, die nächsten, wie lange habe ich noch? Ein paar Minuten möchte ich noch mal darauf verwenden, was haben wir auf der EMO für wichtige Themen. Das erste Thema, mit dem ich beginnen möchte, ist Automatisierung. Wir konnten schon vor 2 Jahren auf der EMO sehen, dass das Thema Automatisierung der Werkzeugmaschine immer weiter an Bedeutung gewinnt, ein wichtiges Thema ist. Innerhalb der Maschine Werkzeugwechsel durchgehend automatisiert, außerhalb der Maschine Lagertechnik, automatisierte Zuführung, Roboterlösungen, Cobot-Lösungen. Das wird in 25 weiter an Bedeutung zunehmen. Dahinter stehen im Wesentlichen 2 Gründe. Auf der einen Seite sehen wir haben weltweit einen großen Bedarf und einen großen Mangel an Fachkräften. Junge Leute wollen nicht mehr in der Produktion arbeiten, viel lieber am Computer. Es wird schwer, entsprechendes Personal zu finden, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, nicht nur in den westlichen Ländern, auch in den Schwellenländern Asiens wird es zunehmend eine Herausforderung. Und gleichzeitig bietet Automatisierung die Lösung, auch bei kleinen Auflagen inzwischen 24/7, also den Tag durchgehend, 7 Tage die Woche, die Maschine mit wenig Personal bis hin zu ganzen Wochenenden automatisiert zu betreiben. Und es hat im Wesentlichen natürlich auch einen Effizienzvorteil. Die Maschine läuft konstant durch, die Qualität ist konstant gut und das Investment der Maschine lohnt sich deutlich schneller, weil ich eine wesentlich höhere Auslastung einer jeden Maschine hinbekomme. Und damit sind wir schon mit dem Thema Effizienz beim zweiten Thema. Nachhaltigkeit, eines der wichtigen Themen. Getrieben durch Gesetzgebung in vielen Ländern, auch dadurch getrieben, dass viele Kunden nach nachhaltiger Produktion fragen, dadurch getrieben, dass Energiepreise, insbesondere für uns in Deutschland relevant, deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, effizienter zu produzieren, weniger Energie pro Teil zu verwenden, senken wir auch die Stückkosten pro Teil. Und das ist am Ende natürlich immer die Diskussion, ja, Costs per Part zu reduzieren, günstige Produkte mit jedem Bauteil zu produzieren. Das ist eine Form von Effizienz und auch eine Form von Nachhaltigkeit. Wir haben darüber hinaus gemeinsam mit unseren Unternehmen eine Richtlinie erstellt, wie wir den CO2-Fußabdruck der Maschine ermitteln. Sehr einfach, sehr transparent. Das werden wir auf der EMO vorstellen. Und es geht natürlich auch darum, ressourceneffizient, also materialeffizient zu arbeiten. Letzter Punkt, der noch eine wichtige Rolle spielen wird auf dieser EMO, ist das Thema alles rundherum um Digitalisierung. Das ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren bewegt. Wir haben jede Menge Sensortechnik in der Maschine, wir haben jede Menge Daten zur Verfügung. Es geht darum, Konnektivität von Maschinen im Sinne von Industrie 4.0 zu erweitern. Wir haben Umati etabliert, schon vor vielen Jahren, als Hülle, als Plattform, womit die Maschinen untereinander, also horizontal und auch vertikal, zur Steuerungsebene kommunizieren können. Und die nächste Ebene, die startet, ist Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Wenn wir die Daten, die wir zur Verfügung haben, nutzen, können wir zukünftig viele Dinge mit künstlicher Intelligenz vorantreiben, entwickeln
und wir stehen da erst am Anfang. Wir wissen aus den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die letzten 1,5, 2 Jahre auf den Markt gekommen sind, dass extrem viel Bewegung auf dem Markt der künstlichen Intelligenz zu sehen ist. Alle Unternehmen beschäftigen sich derzeit damit auf verschiedensten Ebenen. Und ich gehe davon aus, dass die Branche sich durch die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren noch mal deutlich verändern wird und deutlich an Innovation gewinnen wird. Was sind ansonsten Highlights auf der EMO? Wir haben verschiedene Gemeinschaftsstände, zum Beispiel zum Thema Additive Manufacturing. Wir haben eine Start-up-Area, wie wir das auch beim letzten Mal schon hatten. Man konnte es eben ein bisschen im Film erahnen. Beim letzten Mal waren es 60 Unternehmen, 60 Start-ups, die präsent sind. Das ist für den Know-how-Transfer, für den Wissenstransfer extrem wichtig. Und wir gehen von einer ähnlichen Größenordnung in diesem Jahr aus. Und ja, nicht wirklich erstaunlich ist, dass viele Start-ups sich genau mit diesem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen und diese Themen vorantreiben werden. Wir haben einen Gemeinschaftsstand, wo wir uns mit dem Thema Nachwuchsgewinnung beschäftigen. Wir haben eine Nachwuchsstiftung vor vielen Jahren gegründet und versuchen, die jungen Leute in die Industrie zu ziehen, davon zu begeistern, was wir machen. Wir haben eine große zentrale Bühne, wo wir sogenannte Pop-Talks anbieten. Das heißt Perspectives on Production. Also wir werden Unternehmenslenker einladen aus den wichtigsten Kundenbranchen und mit ihnen gemeinsam diskutieren, wie sie die Zukunft der Produktion sehen. Und darum gibt es natürlich noch jede Menge Veranstaltungen, Abendveranstaltungen, Ausstellerparty, Galaabend, internationaler Abend, die Eröffnungsveranstaltung am Montagmorgen. Also ein rundherum volles Programm, was allen Ausstellern und Besuchern die Gelegenheit bietet, sich zu vernetzen und die Plattform zu nutzen, damit eben genau das passiert, dass wir eine internationale Veranstaltung haben, dass Sie möglichst viel Innovationen mitnehmen können und inspiriert zurückgehen und das ins Geschäftsmodell umsetzen. All die Informationen, die ich gerade hatte, wenn Sie den QR-Code runterladen, dann können Sie auch gleichzeitig die Folien sich anschauen. Und ja, ich weiß, die Zeit läuft ab. So schnell habe ich das noch nirgendwo gemacht und ich lasse mich jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen. Das war jetzt ein sehr schneller Durchgang. Ich freue mich darauf, Sie in Hannover wiederzusehen, Sie dort zu begrüßen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Obrigado, Marcos. Nós temos agora na sequência uma apresentação do Michel Rose. Confesso que a gente está um pouquinho atrasado, então eu vou ser um pouco mais incisivo com a cobrança de tempo na minha função também de timekeeper aqui, de maneira muito elegante, mas vou ter que interrompê-los. Nosso próximo convidado vai ser uma apresentação da própria EMO Hannover em nome da Deutsche Messe AG. E quem faz é Michel Rose, ele é diretor de protocolo e novas exposições aqui da Demag. Então, eu te convido para contar para a gente um pouco a sua experiência em 10 minutos. Vou tentar em 10 minutos. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Matias. Senhoras e senhores, é uma estreia para mim também, porque o Marcos disse que é a primeira vez que ele faz essa palestra em alemão, para mim é a primeira em português, mas eu já fui muito bem recebido várias vezes aqui no Brasil, e quando a nossa querida Daiane, a nossa representante aqui, falou: Michel, você pode fazer a palestra ou em alemão ou em português, não vai ser possível em inglês. Eu falei, vou me arriscar, vou tentar. E com todo respeito e coragem, vocês vão ouvir a minha apresentação em português agora. Enquanto eu falo, tem algumas imagens, tem um filme sobre Hannover que vai passar no fundo.
E se vocês ainda não conhecem a Hannover, ou se vocês ainda não estiveram na EMO, essas imagens vão lhe dar uma primeira impressão, não apenas do local, sobre Hannover, sobre a nossa feira, mas também vão lhes dar uma impressão do espírito que nos move quando nós fazemos as nossas feiras. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, de falar sobre a EMO, sobre Hannover, e, acima de tudo, sobre o nosso entendimento atual de feiras comerciais. Por que elas são importantes, por que funcionam tão bem e por que continuam sendo um dos instrumentos mais poderosos para construir relações, indústrias e acelerar a inovação. Meu nome é Michael Rose, sou responsável na Deutsche Messe AG pelo nosso protocolo, mas também pelos nossos assuntos públicos e nossas redes políticas. Na Deutsche Messe, como já foi mencionado, uma das maiores organizadoras de feiras com eventos realizados em quase todos os continentes. Estamos bastante orgulhosos de poder sediar novamente a EMO em Hannover e ainda mais de comemorar o aniversário de 50 anos da EMO esse ano. Mas vamos começar com uma visão um pouquinho mais ampla e com a pergunta por que feiras continuam, no nosso entendimento, ser tão essenciais. Há poucas semanas, a Hannover Messe terminou com uma participação muito e bastante acima das nossas expectativas. Por quê? Porque mesmo no mundo digital, já foi mencionado, o contato pessoal é indispensável, pessoas confiam em pessoas. Feiras reúnem essas pessoas, transformam ideias em experiências e geram confiança, ao vivo, direto e sem filtro. Para as feiras, para as empresas, as feiras continuam sendo uma ferramenta estratégica. O stand não é apenas uma vitrine, é a sua marca em 3 dimensões. É onde a sua história é contada, a sua competência é provada e a sua posição no mercado é visível e afirmada. E quem visita a feira? Não são visitantes aleatórios, são tomadores de decisão, compradores, futuros parceiros, pessoas com objetivos claros, buscando respostas e prontas para agir. Sim, cada vez mais nós temos essa discussão também com os nossos clientes. Participar numa feira exige um investimento cada vez mais significativo em design, logística, a equipe, claro, despesas com as viagens e, obviamente, em Hannover também com o alojamento. Mas o retorno continua sendo claro. Leads qualificados, visibilidade concentrada e a rara oportunidade de mostrar ao vivo não só o que você faz, mas também como você faz. Feiras também são extremamente eficientes. Nenhuma plataforma reúne tantos stakeholders relevantes, inclusive na Alemanha é uma característica das nossas feiras, líderes políticos em tão pouco tempo. O que geralmente levaria meses em um outro formato, numa feira acontece em muitos poucos dias. Feiras para nós também são aceleradoras de inovação. Elas reúnem quem faz as coisas acontecerem. Engenheiros, startups, grandes empresas, pesquisadores, formuladores de opinião e de políticas públicas. Ideias são testadas dessa maneira, tecnologia ganha tração e o feedback é imediato. Muitas inovações não fracassam por serem fracas, mas porque nunca chegam a serem implementadas. Feiras encurtam, no nosso entendimento, essa jornada, transformando protótipos em produtos e contatos em clientes. O que normalmente leva meses, acontece em poucos dias bastante intensos. Feiras também são uma competição, uma corrida pelas melhores ideias. Inovações que se destacam na EMO, que se destacam nessa feira aqui, também muitas vezes depois dominam o mercado.
Um exemplo marcante, o que realmente me impressionou, nós estivemos na abertura hoje da Expo MAF aqui, e uma das palavras mais mencionadas foi Indústria 4.0. Quase todo mundo falou de Indústria 4.0, tem um grande stand aqui, Indústria 4.0. Por que eu estou falando isso? Porque o termo indústria e o conceito de Indústria 4.0 foi lançado na Hannover Messe, foi lançado em Hannover em 2011. Sem essa plataforma, talvez tivesse ficado apenas no discurso, mas em Hannover, onde o mundo testemunha mudanças industriais, ela se tornou um conceito global. E não são só as empresas que se beneficiam, mas os visitantes também ganham muito. Na EMO, em Hannover, que nem aqui também, elas veem tecnologia ao vivo, conversam diretamente com especialistas e experimentam as coisas e as máquinas de verdade. E eu percebi isso na nossa caminhada que nós fizemos aqui na feira. Feiras oferecem uma coisa que para mim continua sendo fascinante, e isso é o acaso. Você passa por um stand e descobre algo que nem sabia que você precisava. Você conhece alguém que desafia a sua maneira de pensar. E esses encontros inesperados, essas faíscas de inspiração, são o que tornam as feiras tão poderosas. Isso tudo acontece em Hannover, uma cidade feita para negócios globais. Com um dos parques de exposição, vocês vão ver isso nas imagens, com um dos parques de exposição mais modernos do mundo, uma infraestrutura excelente, há décadas e décadas de experiência. Hannover oferece confiabilidade e a escala que eventos internacionais exigem. É fácil chegar, tem um aeroporto internacional, é organizado profissionalmente e está sempre pronto para receber o mundo. Deixa-me fazer uma observação pessoal que, para mim, nesses dias é bastante importante. Porque, para mim, e no nosso entendimento, em Hannover, hoje, feiras são mais do que simplesmente plataformas econômicas. São também um sinal político. Elas representam fronteiras abertas e elas também representam um livre comércio. Competição baseada nas melhores ideias e não no protecionismo. Feiras são, dessa maneira, um instrumento de sociedades abertas e, na maioria, também de sociedades democráticas. Elas dependem de cadeias de valor global, de uma cooperação internacional e de um progresso compartilhado. Em tempos, você falou, Marcos, em tempos de novos muros, de tarifas e de barreiras, feiras enviam uma mensagem bem clara: não ao isolamento, sim à troca, não à fragmentação e sim à colaboração. Feiras refletem esse mundo interconectado e lembram o que podemos perder se nós fechamos. E há mais um motivo que nos dá bastante energia no momento. Isso é que novos mercados estão surgindo a todo qualquer momento em todo o mundo. Hidrogênio, inteligência artificial, especialmente na Europa, também os setores de defesa e segurança. Com novos mercados, vêm novas redes e novas comunidades. E tudo para nós é em volta de comunidades. Feiras ajudam a formar e conectar esses novos ecossistemas e dão um lar a essas novas dinâmicas. A EMO é um exemplo perfeito para isso. A Alemanha mesmo continua sendo uma das maiores, nós vimos nos seus slides aqui, Marcos, continua sendo uma das maiores fabricantes mundial de máquinas de ferramenta. E em nenhum outro lugar essas inovações são apresentadas de uma forma tão concentrada quanto em Hannover, na EMO. A EMO reflete novos mercados, novas cadeias de valor e novas realidades industriais. E, claro, quem vem a Hannover, eu espero vocês todos em setembro, quem vem a Hannover não só vem para negócios, ele vem também para ser bem-vindo, ele vem também para passar um bom tempo na nossa cidade. E Hannover realmente é mais do que uma cidade só de feiras.
como capital de Baixa Saxônia, é um centro político e econômico com fortes ligações internacionais. E nós somos aqui, ainda mais no Brasil, um prazer de fazer essa observação. Somos cidade da música da Unesco e oferecemos uma cultura vibrante. Como cidade universitária, é uma cidade cheia de jovens também, cheia de talentos e cheia de pesquisa e de inovações. Sair em Hannover, tenho certeza, é divertido. Você vai encontrar encontros que vão ficar na sua memória muito além do centro de exposições. Portanto, sim, chegando no final, acreditamos nas feiras, porque elas são locais onde inovação, confiança e progresso se tornam realidade. Muito obrigado pela sua atenção, espero pelas suas perguntas e, ainda mais, espero vê-los todos em Hannover em setembro. Foi um prazer. Muito obrigado. Parabéns, Michel, e com um português impecável. Parabéns. Seguindo aqui a nossa programação, nós vamos contar com uma pessoa que é, inclusive, parte da organização aqui da Expo MAF, que é a feira equivalente à Emo Hannover, que tanto falamos, que é a Anitta. A Anitta, ela é gerente da BIMAC, especialmente para a área de tecnologia e inovação. Já está lá há um bom tempo, conhece bastante esse setor e veio aqui nos contar um pouco de como a tecnologia e a inovação podem, de alguma maneira, promover a competitividade brasileira e também como que a Alemanha tem sido um parceiro estratégico nesse cenário. Anitta, por favor. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Para nós é muito importante, para a BIMAC, né, uma associação de 87 anos, começou como um sindicato para máquinas têxteis, né, e hoje é uma associação bastante forte, não só no sentido de contribuir para a competitividade das empresas brasileiras, né, no cenário internacional ou mundial, mas também para poder ter uma atuação bastante forte política, institucional, né? Ela tem bastante. Então, eu gostaria de passar brevemente uma apresentação para vocês terem uma ideia, um pouquinho sobre o nosso setor. Sou eu aqui, né? Ah, já foi. Foi demais. Como é que faz para voltar? Aqui, acho que volta, né? Não, está certo. Bom, primeiro, a BIMAC ela tem uma atuação nacional, né? Brasil. Então, assim, a gente está concentrado, sim, mais na região sudeste e na região sul, mas, de qualquer forma, a gente tem uma atuação nacional. Então, a gente atende a todas as empresas, as indústrias do Brasil inteiro. Os escritórios da BIMAC estão distribuídos, né, tanto em São Paulo, e no estado de São Paulo, em Piracicaba, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Então, significa que o estado de São Paulo é bastante significativo, né? A gente tem uma atuação intensiva. E depois a gente tem o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, que é para a região norte e nordeste. E temos também Brasília, que é o escritório mais voltado para articulações políticas e institucionais. Aqui uma ideia do nosso setor, em números. Então, assim, o nosso setor é um setor que gera bastante empregos, 398 mil empregos, aqui distribuído ao longo dos anos. A gente tem um faturamento de 267 bilhões, e a gente é responsável pela exportação na ordem de 13 bilhões de dólares. E a gente representa aproximadamente 8.900 empresas, sendo que quase 1.800 empresas são empresas associadas. Aqui, para vocês terem uma ideia, que a gente vem tendo um salto tremendo,
Desde 2000 até 2025, nós estamos hoje com 1.728 empresas associadas. Dessas empresas, 90% são pequenas e médias empresas. 10% são as empresas que comumente a gente tem na nossa mente, né? Então, entre elas, as empresas alemãs. E a gente sabe que, por exemplo, a Alemanha é um importante país no sentido de alavancar a competitividade da indústria brasileira. Então, e mostrando que a gente participa também, entre outras feiras, e eu não sou da área de feiras, eu não sou da área de mercado externo, mas eu sou da área de tecnologia e inovação. Então, a nossa área ela atua de uma forma fortemente voltada para iniciativas para estimular as empresas, não só na sua modernização, mas principalmente para a inovação. Aqui, para vocês terem uma ideia, a ABIMAQ esteve presente na EMO em 2023, representada pelo Paulo Guerra, que é do mercado externo da ABIMAQ. O que a gente tem feito? E aí a Alemanha tem colaborado muito com a gente. A gente tem disseminado o conceito da indústria 4.0. Isso, para nós, foi uma alavanca importante para a gente poder trabalhar de uma forma bem concreta com as empresas, no sentido de, como eu falei, não só de modernização, mas também para a inovação do seu parque industrial. Desde 2008, a gente realiza eventos, e aí eu estou trazendo isso porque a minha preocupação é para poder mostrar para os senhores a sinergia que a gente pode ter no sentido de promover tecnologia e inovação entre a Alemanha e o Brasil. Então, todo ano, desde 2008, a gente realiza, é o principal fórum de tecnologia e inovação da ABIMAQ, onde a gente sempre traz um evento onde a gente traz informações sobre novas tecnologias, tecnologias de fronteira. Então, a gente já tratou de metaverso, inteligência artificial, cibersegurança. Então, é um evento, e aqui é uma imagem da própria ABIMAQ. A gente tem um auditório com capacidade até 200 pessoas. Vocês podem ver que ela, normalmente, ela é bastante procurada, tem bastante participação. Uma outra iniciativa que a gente tem, e a gente vem fazendo isso desde 2006, sendo que, já em 2011, junto com a Alemanha, a gente já falava em máquinas inteligentes. Então, desde então, a gente, apoiado por empresas, a gente desenvolveu iniciativas como, por exemplo, uma empresa alemã, ela solicitou a ABIMAQ para que ela pudesse viabilizar uma forma de treinamento de profissionais em comissionamento virtual. E, como resultado dessa iniciativa, a gente criou um primeiro laboratório no Instituto Mauá de Tecnologia para comissionamento virtual. Isso foi em 2011, quando citou, né, que a Alemanha começou a disseminar o conceito da indústria 4.0. Bom, desde 2011, então, com o comissionamento virtual, nós também acompanhamos, né, junto com a Alemanha, essa evolução dentro do conceito da indústria 4.0. Em 2016, estimulada por uma empresa alemã, nós resolvemos criar um demonstrador de soluções da indústria 4.0 para acompanhar a Alemanha, aquilo que ela apresentava na Hannover Messe, soluções para poder mostrar como o Brasil ele está apto e como ele acompanha as principais tendências ou realidades, né, tecnológicas no país. Com isso, a gente acabou, entre outras, montando uma... Isso aqui não tem uma ponteira, tem uma linha, conceito, uma fábrica, que a gente apresentou na FEIMEC, onde entrava um pedido de um produto, e, no final da linha, você recebia o produto. É aquela imagem do lado direito, mostrando, por exemplo, o talento da nossa engenharia
né, junto, claro, com as empresas de origem alemã, né, a Bosch, a Siemens, como vocês conhecem, eles participaram com a gente, mas mostrando que a gente estava apto para poder mostrar para o mundo que o Brasil tem condições de acompanhar essa realidade. Uma outra forma de poder mostrar a importância da nossa sinergia com a Alemanha é com relação às atividades de normalização. Então, por exemplo, a Alemanha foi importante para a gente também criar o nosso roadmap de normalização para a indústria 4.0. E a gente tem alguns resultados, a gente tem algumas publicações dessa nossa iniciativa. Bom, para ser de uma forma bem breve, né, e para poder destacar algumas das nossas atividades, iniciativas, e eu acho que está dentro do contexto da realização das feiras, né, organizadas pela Alemanha, eu acho que mostra que a gente tem, né, somado, né, junto com essas iniciativas, para fortalecer a indústria brasileira, né, com o apoio, por exemplo, das empresas alemãs. Se eu não me engano, o Brasil hoje detém o maior número de empresas alemãs fora da Alemanha, né? Eu não sei exatamente o número, eu estimo que mais ou menos umas 1000 empresas, não sei se eu estou falando muito, é mais? Então, fantástico, para ver a importância do Brasil para a Alemanha. E, assim, a importância de como é que ela hoje é responsável pela transferência de tecnologia, né, e inovação. Obrigada. Obrigado, Anita. Você foi super pontual, inclusive, mostrando que os brasileiros também são pontuais, né, Anita? Não é verdade? Assim como os nossos colegas foram também pontuais, a gente passou a questão de minutos e a gente ajusta aqui no cronograma todas as boas apresentações. Queria só fazer um comentário rápido. A gente falou bastante de indústria 4.0, tanto a Anita quanto o Michel trouxeram esse tema. E em 2011, quando esse tema surgiu pela primeira vez, sim, na Hannover Messe, ele, pós-Hannover Messe, foi explorado na mídia, na época, pela VDI Nachrichten, que é justamente a entidade que eu trabalho, e, ocasionalmente, esse jornal, que é o maior jornal técnico de engenharia da Europa, está aqui com uma jornalista, que é a Alexandra Ilina. Então, se alguém, porventura, quiser bater um papo com ela na hora do café, ela veio da Alemanha para representar esse jornal, que, coincidentemente, foi a primeira vez que, na mídia, se viu o termo Indústria 4.0. Né? Isso tem muitos anos, não sei se você já estava na VDI, Lina, mas certamente no café você vai poder conversar com alguns colegas sobre imprensa. Vamos seguir aqui com a nossa agenda. Eu gostaria de convidar para se sentarem nas duas últimas cadeiras aqui comigo. Primeiro, Eduardo Watanabe, que é diretor de vendas da DMG Mori do Brasil. E Dr. Mark Kramp, Head of Business Development na Harmonic Drive SE. A gente vai bater um papo muito rápido, são coisa de 10 minutos, talvez 15. Eles têm aqui a experiência de serem expositores na EMO já há alguns anos. No caso do Eduardo, inclusive, tanto expositor quanto visitante, porque uma vez que a sua matriz expõe lá e você, como brasileiro, vai visitar, você, além de estar expondo, está visitando também. Então, a gente tem algumas experiências diferentes para contar. Eu queria começar justamente com você, Eduardo, que você pudesse nos contar, nessa visão dupla, tanto de expositor quanto de visitante, quais foram as suas experiências na feira. Obrigado. Eu sou Eduardo Watanabe, sou da DMG Mori. A DMG Mori, hoje, eu trabalho na DMG Mori há 26 anos. Primeiramente como Moriseik, né, e depois a junção aqui no Brasil, a partir de 2014, como DMG Mori. Eu participo como expositor e também visitante na EMO em si, desde 2003. Na época foi em Milão, e depois eu fui algumas vezes também para a Alemanha. E
Hoje, a DMG Mori, na Alemanha, nós ocupamos o pavilhão 2, né, que é a entrada norte, né, um pavilhão inteiro, né. Não é o maior pavilhão, mas ela em si tem aproximadamente, a área que nós ocupamos na última versão foi aproximadamente 8.300 metros quadrados. Expomos 39 máquinas e 21 soluções de automação. Hoje, a DMG Mori ele foca bastante em expor o que é melhor de tecnologia voltado não somente para a área de usinagem, mas também nós temos a área de manufatura aditiva, né, ou utilização de usinagem com tecnologia laser também, né. E graças à colaboração dos organizadores, é uma feira interessante que nós conseguimos colocar quase todas as máquinas para trabalhar de fato. Não é apenas colocar no chão e mostrar a máquina, né? Então, nós temos, acho que, aproximadamente um mês para a montagem, né? Porque nós temos máquinas pequenas e máquinas grandes. E isso requer um pouco de trabalho para a nossa equipe de engenharia e assistência, pessoal da assistência técnica, para instalar a máquina e colocar ela para trabalhar numa condição onde os clientes, né, visitantes, né, de alto nível, né, visitantes de alto nível do mundo inteiro, possam ver realmente a máquina trabalhando num alto nível, onde ele consiga imaginar o quanto a máquina pode render dentro das suas fábricas, né. Essa é uma coisa muito importante que nós colocamos dentro da nossa empresa, né. Sempre quando nós fazemos uma exposição, seja uma exposição numa EMO ou em eventos também, né, mostrar realmente o que a máquina consegue fazer, não apenas colocar a máquina, né. Então, no nosso stand, praticamente o nosso pavilhão, os visitantes poderão ver realmente o que as nossas máquinas são capazes de fazer através de variado tipo de métodos de usinagem, manufatura aditiva, né? E na última oportunidade, 2023, foi bastante interessante. Nós colocamos uma linha de manufatura utilizando a manufatura aditiva, onde sai de uma manufatura aditiva todos os equipamentos periféricos que são utilizados para a normalização da peça feita numa máquina de manufatura aditiva e, no final, fazer a própria usinagem com a própria máquina feita pela nossa empresa. Então, essa provavelmente foi uma das partes mais tecnológicas que nós conseguimos mostrar na nossa exposição naquela oportunidade, porque como se fosse uma mini fábrica dentro da feira, né? Então, ver máquinas realmente trabalhando também, para quem gosta de usinagem, é bem interessante, porém, poder colocar uma imagem, né? Porque nem sempre o visitante vai ser um especialista de usinagem, mas a grande maioria dos visitantes são especialistas de fábrica, né? Pode ser um pouco mais especialista de usinagem, pode ser especialista de automação, pode ser especialista de manufatura aditiva, por exemplo. Porém, ele vai ser um especialista que trabalha na fábrica. Então, essa linha foi bastante interessante. Nós aprendemos bastante, nós como expositores, né, e também como, agora virando um pouco o lado do visitante, né, porque é uma coisa que, às vezes, quando nós trabalhamos na área comercial de venda de máquinas, nós enxergamos somente o nosso meio de viver, né, que é vender máquina. Porém, essa forma foi colocado, o pessoal, vamos dizer, da organização técnica da nossa empresa, colocou uma linha, vamos dizer, completa. E, com isso, nós também aprendemos como podemos procurar mostrar no mercado como um todo, né, seja para visitantes e também, através daquela informação que nós carregamos, mostrar para clientes aqui no Brasil. Isso foi uma coisa bastante importante. Falando um pouco sobre
como visitante, né, a feira em si, a gente consegue conhecer também, né, nós como vendedor de máquina, conhecer concorrentes, conhecer tecnologias e aprender com tecnologias oferecidas. Porque existem muitas empresas, às vezes, não tão conhecidas no nosso meio, que têm tecnologias. E a Feira da EMO nos permite ter contato com esse tipo de tecnologia e, em um futuro próximo, conectar, muitas vezes, os nossos clientes, às vezes, com essa tecnologia. Porque a nossa função como vendedor de máquina não é somente vender a nossa máquina. Muitas vezes é trazer tecnologia e que conecte, através da nossa máquina, nossos produtos consigam conectar os clientes em termos de tecnologia. Legal, obrigado. Mark, a Harmonic Drive é conhecida especialmente pelas suas máquinas, ferramentas, equipamentos de alta precisão. Queria saber para vocês como foi a experiência de expor nessa feira e quais foram as suas impressões. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Marc Kramp. Ich verantworte den Bereich Business Development der Firma Harmonic Drive SE. Und ich wurde gebeten, aus meiner Sicht die EMO und die Wichtigkeit der EMO zu schildern. Ich werde dies im Fokus des Besuchers auch Ihnen darstellen, auch wenn ich selbst auch mit unserem Unternehmen schon dort Aussteller war. Kurz, die Harmonic Drive SE, ein global agierendes Unternehmen mit 3 Produktionsstandorten in Japan, Deutschland, in den USA. Stichwort Produktion, wir sind ein produzierendes Unternehmen für Komponenten, damit Sie einen Eindruck bekommen, wo wir zu finden sind, wenn Sie über die Expo Mafé gehen und die Roboter dort sehen. In dem größten Teil dieser Roboter sind Komponenten der Harmonic Drive. Wir sind also mit dem Hype und der Entwicklung in der Robotik groß geworden. Mit der Größe und dem Erfolg haben wir natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt. Diese Begehrlichkeiten hat Wettbewerber angezogen. Die Wettbewerber kopieren uns und drängen in den Markt. Das heißt, wir, um weiter erfolgreich bleiben zu können, müssen uns weiterentwickeln. Einmal neue Innovationen in den Produkten, aber auch die Produkte an sich in einer kontinuierlichen hohen Qualität zur Verfügung stellen und nicht zuletzt Kosten senken. Und wenn wir die Qualität und die Kosten sehen, ist ein Key-Factor hier in dem Bereich die Produktionstechnologie. Das heißt, um im globalen Wettbewerb, und auch wenn in Washington gerade versucht wird, das globale Karussell zurückzudrehen, es wird nicht erfolgreich sein, im globalen Wettbewerb erfolgreich zu sein, müssen wir in Produktionstechnologie investieren. Und daher ist die EMO für uns auch als Kunde ein essentieller und wichtiger Ort und dort zu sehen, was an Innovation verfügbar ist und uns dort auch auszutauschen. Es gehört zu einem Pflichtprogramm für unsere Mitarbeiter aus der Produktionstechnologie, des Einkaufs, aber nicht zuletzt auch aus Sicht der Entwicklung zu sehen, dort vor Ort in den Gesprächen, was der Trend ist. Daher ist die EMO für uns ein wichtiger Treffpunkt, auf den wir jedes Jahr mit mehreren Personen auch hingehen. Das ist also ein Magnet. Um auch den Bereich Messen generell auch anzusprechen und auch den Standort Hannover. Wir haben, oder ich persönlich habe während Corona interessiert verfolgt die Diskussion, was das Thema Messen angeht in der Zukunft. Und alle waren sich ziemlich einig, Messen werden sterben. Es wird das digitale Marketing kommen. Es kam auch, es hat seine Daseinsberechtigung, aber überraschenderweise, Messen sind wichtig und werden auch in der Zukunft wichtig bleiben. Die Harmonic Drive SE zum Beispiel hat eine strategische Entscheidung dieses Jahr getroffen, in den nächsten Jahren vermehrt auf Messen zu gehen. Weil wir sehen, neben dem digitalen Marketing, neben der
virtuellen Welt ist das Gespräch mit Kunden immer noch wichtig. Und gerade wenn es da um Produktionstechnologie angeht, das ist auch ein gewisses Stück Vertrauen, was dort aufgebaut werden muss. Und das ist die neue Rolle, in meinen Augen, einer Messe, dort mit den Leuten Gespräche zu führen, Networking zu machen. Und was auch sehr schön ist, gerade die EMO, deswegen auch schön zu hören, dass Sie dort die Hardware präsentieren. Die EMO ist einer der Messen, wo Sie auch noch Maschinen sehen. Und das ist auch wichtig, dass man erfährt und sieht, wie Produktion läuft, dass also Maschinen laufen. Und das ist bei der EMO extrem schön anzusehen, auch als Besucher. Und nicht zuletzt Hannover. Hannover ist der Messestandort in Deutschland, extrem zentral gelegen. Ich selbst war schon dieses Jahr auf einer Messe in Hannover und werde noch mindestens zweimal nach Hannover auf eine Messe fahren. Also das Thema Ausgehen abends und wie schön Hannover ist, da lässt sich streiten. Da gibt es bestimmt andere Städte in Deutschland, die da vielleicht Einwände erheben. Nichtsdestotrotz, Hannover ist ein ausgezeichneter Messestandort und ich freue mich auch schon darauf, im September auf die EMO gehen zu können. Vielen Dank. Obrigado, Mark e Eduardo. Convido vocês a se sentarem. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Pessoal, nós temos nossa última atividade que antecede o nosso café. A gente tem uma convidada também especial, a Isabela Gaia. Ela é gerente de difusão de tecnologias na BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e vai contar um pouco para a gente sobre o futuro sustentável da indústria. Vixe, é muita coisa na minha mão. Posso te cobrar? Me cobra, por favor. Eu vou ficar sem meu computador. Pessoal, boa tarde. Eu sou Isabela Gaia, eu sou gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Antes de mais nada, eu sei que meu tempo é super curto aqui, mas queria agradecer ao pessoal aqui pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Acho que a EMO é uma oportunidade, né, esse evento aqui, eu acho que é uma degustação do que vai acontecer, né, mais para frente na EMO. Eu tive a oportunidade de estar na Hannover Messe esse ano. É diferente, obviamente, né, mas tem ideia da grandeza, né, do que se acontece ali dentro daquele pavilhão. E acho que aqui é uma oportunidade para degustar um pouco do que vocês estão levando e organizando para ir para setembro, se eu não me engano, né? Eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente tem feito lá na agência. Como é? Bom, pediram para eu falar aqui sobre o futuro da sustentabilidade na indústria, o papel da digitalização e automação, né, na produção eficiente e ambientalmente responsável. Eu vou falar aqui rapidamente de dados da digitalização da automação e depois a gente fala um pouco dessa questão ambiental. Bom, falando rapidamente sobre a agência, a gente é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Eu estou com os meus colegas aqui também da BDI, a Regiane e o Gustavo. E a gente, o objetivo da agência é executar política pública, né? Política industrial. Então, hoje a gente tem a Nova Indústria Brasil, né, que é a política vigente, né, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria. A gente é vinculado a esse ministério e a BDI ele tem esse papel de monitorar as ações, as metas da Nova Indústria Brasil, junto com o Ministério. A gente tem uma gerência específica lá na agência para monitorar. E, além desse papel, né, importante de monitoramento, a gente tem ações de execução dessa política. Então, a gente sabe que tem missões, né, voltadas para a indústria 4.0 e a gente também tem esse papel de fomentar a adoção e difusão de tecnologias no setor produtivo, não só indústria de transformação, mas setor produtivo como um todo, incluindo agronegócio, né? Falando sobre automação, digitalização geral, eu trouxe alguns dados aqui de mercado, né, de indústria 4.0, só para trazer esses dados, essas informações, do tamanho do mercado. De 2023, a gente tinha 98,47 bilhões
2024, 159 bilhões. A previsão 2025 do relatório, 188 bilhões. E 2030, 364 bilhões. Isso não é nenhuma novidade, mas para a gente ver que, daqui a alguns anos, né, poucos anos, 5 anos, a gente vai ter aí mais de 50% de ampliação desse mercado de indústria 4.0. Né? Isso de acordo com os relatórios de tendências que a gente tem. E o que a gente vê é que aumento da adoção dessa automação, né, por equipamentos e ferramentas. A gente tem um aumento da demanda de eficiência, né, e produtividade na manufatura. E a gente tem também os avanços, né, tecnológicos, não só aí da IoT, mas da inteligência artificial, que estão habilitando novas funcionalidades que vão ajudar na adoção dessas tecnologias por parte da indústria. Né? A gente sempre fala a tecnologia como meio, né, para a gente aumentar a produtividade, a eficiência, a competitividade. Né? Então, cada vez mais essas tecnologias estão ajudando a indústria a alcançar essas necessidades. Né? E cada vez mais com gestão sistêmica, gestão de dados estratégicas. Né? Então, hoje, a gente já é conhecido, né, os nossos indicadores, né, de produtividade, como eu falei. Esse aqui também é um relatório que traz aí os valores, né, por trás da implementação da indústria 4.0, que também são conhecidos. Né? Então, 15% a 20% de redução de custo, 15% a 30% de aumento de produtividade. Temos vários outros indicadores aqui, que são números que a gente, na ABDI, aqui é relatório global, mas a gente, na ABDI, a gente realiza projetos de adoção de tecnologia. A gente não é BNDES, FINEP, mas a gente tem editais, onde a gente promove, fomenta essa tecnologia na indústria, e a gente, junto dessa adoção, verifica os indicadores dessa adoção dessa tecnologia. Então, a gente corrobora com esses valores globais que são disponibilizados, geralmente com essas reduções que a tecnologia, né, esses resultados, impacto que a tecnologia tem trazido para a indústria 4.0. Aqui também é só um panorama, né, de que hoje a indústria 4.0, o mercado, majoritariamente América do Norte e Europa, né? Se a gente olhar os percentuais aí de 2023, mas eu só trouxe esse slide só para mostrar que, se a gente for olhar o crescimento do mercado de 2018 para 2023, a Ásia apontando aqui como um crescimento acima da própria América do Norte e Europa. Né? Então, essas tendências, a gente sabe que, por exemplo, temos China aí com 50% do mercado de produção, né, e adoção de robótica, entre outras. Então, a gente tem aí, mas ainda temos Europa e América do Norte liderando este mercado. Ops. Sorry. Continua aqui, gente. Não mexe não, Vinícius. Desculpa. Bom, então tá, gente, desculpa, viu? Realmente esbarrei aqui sem querer. Dá sorte, né? Bom, em relação ao Brasil, pessoal, falando de digitalização e automação, né, a gente tem um relatório comparativo, o último dado que a gente tem, 2016, a gente tinha 46% de pelo menos uma indústria adotando uma tecnologia 4.0, e 2021 esse número subiu para 70%, né, de 70% de indústria adotando pelo menos uma tecnologia da indústria 4.0. É claro que a gente ainda tem muitos desafios de maturidade de adoção dessas tecnologias, especialmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né, aqui a gente está falando de perfis maiores de indústria, e as principais barreiras, né, a gente também conhece que passa para a questão do custo da implementação, da cultura e da questão da capacitação. Mas aí eu trouxe aqui também os benefícios, né, obtidos para a adoção dessa tecnologia. Já em 2021 começava a aparecer a questão da eficiência energética e da redução do impacto ambiental. Né? Então, esses dados já começavam a aparecer nesses relatórios. Isso aqui é um relatório que a gente faz na BDI, de avaliação de maturidade em pequenas e médias empresas, né, mostrando também os grandes desafios que a gente ainda tem, né, pensando aí de uma escala de 0 a 10, a gente está com a maturidade aí de
número 2, né? De 0 a 5, a gente está aí numa escala de maturidade 2, digamos assim, ainda bem mediana, quando a gente fala de pequenas e médias indústrias, certo? Enfim, mas falando de sustentabilidade, né, juntando essas questões do panorama com a sustentabilidade, a gente sabe hoje que a gente tem os desafios globais, né, ambientais especificamente. A gente tem um desafio das emissões dos gases de efeito estufa, né? A gente tem hoje a indústria responsável por cerca de 20% a 30% das emissões globais de gás de efeito estufa, né? A gente tem aqui no Brasil a questão da matriz energética favorável, né, para essa questão, porque a gente tem assim, boa parte da nossa matriz ela é renovável, né? E aí, pessoal, só um parêntese, desculpa. Eu tive lá na Alemanha, a gente estava conversando muito sobre hidrogênio verde, né, das oportunidades que a gente tem. Lógico que hoje a gente tem muitas questões de hidrelétrica, de eólica e de solar aqui no Brasil, mas lá na Alemanha mesmo, boa parte da Hannover Messe tinha um galpão todo para falar de hidrogênio verde, né? Lógico, eles têm tecnologias lá, como a Bosch, entre outras, né, empresas, fabricando hidrolisadores, entre outros, mas impressionante como a conversa com o Brasil, nesse sentido, era interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui, para você gerar o hidrogênio verde, você precisa de energia e de água, né? Então, o que a gente tem, água doce, né? Então, a gente tem abundância isso aqui, então, a gente pode crescer nessa questão de hidrogênio verde, é só uma questão de a gente se estruturar em termos de cadeia produtiva e, lógico, trazer a tecnologia também. E não só ser um exportador de commodity, de amônia, entre outros, mas, sim, trazer essas empresas para cá para ajudar a gente a trabalhar tecnologias e gerar emprego e renda. Então, acho que isso é uma oportunidade, né, de parcerias. Bom, consumo de energia é uma outra questão também vinculada à questão ambiental, né? 30% a 40% também da energia voltada para a indústria, né? Uso da água, 20% também do total de água também é utilizada pela indústria, né? E aí a questão de economia circular, enfim, todas essas são pautas da indústria, né, vinculadas à questão ambiental e que estão hoje sendo discutidas, especialmente também essa questão do desmatamento. Só um parágrafo aqui em relação ao agronegócio. Faltou um slide aqui, eu acho que ele deve estar oculto por algum motivo. Mas eu estava trazendo só essa informação, né? Assim como o setor produtivo, apesar de não ser indústria de transformação, o agronegócio ele é responsável por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa, né? Fora que também, não só 1/3 de emissão de gases de efeito estufa, mas no agro a gente também tem 1/3 de desperdício de alimento na cadeia produtiva. 1/3 do alimento é desperdiçado, isso é dado mundial, tá, pessoal? FAO, na cadeia produtiva. E a Embrapa trouxe essas informações aqui, em qual fase da cadeia produtiva a gente tem maior desperdício, e a maior parte do desperdício é ali na parte de transporte e logística, né? Mas a gente tem na cadeia como um todo. Então, também, que tipo de oportunidades que a gente não pode ter nessa problemática, né, de redução de desperdícios também dentro do agronegócio. E aí vem a questão das tecnologias. Eu mesmo fiz esse quadro aqui, e eu sei que está pequeno aqui, mas para mostrar exatamente isso, assim, já que o painel era para falar sobre isso, né? É um panorama da digitalização, os desafios da sustentabilidade para a indústria, e aqui são as tecnologias. Então, hoje a gente sabe que a gente tem tecnologias que já estão sendo utilizadas na indústria, por exemplo, para a certificação de origem, a gente está falando aqui de rastreabilidade na indústria, no agro, enfim. E por que isso é importante quando a gente fala de sustentabilidade? Por vários motivos, né? Principalmente, por exemplo, para a gente certificar, quando a gente fala lá de desmatamento, que aqueles produtos eles estão sendo produzidos em lugares, por exemplo, que são livres de desmatamento, né? Lógico, tem outras questões que podem ser consideradas também na rastreabilidade, né? Então, a certificação de origem, o blockchain, enfim, eles podem ajudar nesse sentido como tecnologia. Gases de efeito estufa também, a gente tem aí todo um aparato tecnológico para fazer gestão, por exemplo, de máquinas, de propriedades, gestão de animais. Quando a gente fala de pecuária, se eu não me engano, 30% ou 40% da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária vem
da pecuária, né, da agropecuária vem da pecuária, né, dos dejetos bovinos, né. Então, a gente também tem tecnologia para isso. Redução de uso de recursos naturais, aí que a gente está falando de água, de energia, estamos falando de eficiência energética, como vocês sabem, a gente está falando aqui de monitoramento detalhado do consumo de uso da água, da energia, né, para você ter essa previsibilidade e conseguir. E, por fim, redução de desperdícios e economia circular. E a gente está falando de tecnologias, por exemplo, para gestão de resíduos, seleção, enfim, entre outras questões. Então, a tecnologia ajudando, né, a todas essas questões para que a indústria possa ter melhores resultados em relação à questão ambiental. Bom, para finalizar, é só isso, é só uma chamada, né? Eu sei que isso é 2016, mas para falar que a população dobrou nos últimos 50 anos, de 11 milhões, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, demorou de 1804, até 1804, a gente teve crescimento de 1 bilhão de pessoas. Esse mesmo 1 bilhão de pessoas cresceu no último ano, nos últimos 12 anos. Né? Então, 1 bilhão para chegar a 1 bilhão de pessoas até 1800, mas nos últimos 12 anos a gente cresceu mais 1 bilhão. Então, o quanto que isso não está crescendo, a população mundial? Hoje nós somos 8 bilhões, alguma coisa. A expectativa em 50 anos é chegar a 11 bilhões. E essa é a questão, né? Como que desafios que isso traz, não só para a indústria, né, mas para as cidades, enfim, para a população como um todo, em relação a essas questões ambientais. E a tecnologia ajudando nessa questão, né? Com o passar dos anos, a gente tem novas tecnologias e quanto que a junção dessas novas tecnologias podem agregar valor para que a gente possa resolver esses problemas que o mundo coloca e que esse crescimento coloca para a nossa indústria. É isso. Imagina, fique em paz, Isabela, fique à vontade, pode se sentar, a gente vai tomar conta disso. Queria só lembrá-los, então, que a gente teve hoje a oportunidade de conhecer, além da feira, a ABDI, a Harmonic Drive, que é uma grande companhia alemã, DMG Mori, a própria BIMAC, a Associação Alemã dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos e Ferramentas, a VDW, dentre outras entidades que estarão aqui conosco no COF. Antes de convidá-los para a gente tomar um café que será servido aqui fora e oferecido pela Câmara Alemã, eu queria só saber se, para alguma das palestras, alguém tem alguma pergunta. Eu sei que também esse evento está sendo transmitido, não sei se é no YouTube, mas eu sei que as pessoas têm oportunidade de interagir, então, Vinícius, me avise caso haja alguma pergunta online. Alguém tem alguma pergunta para algum dos palestrantes? Por favor. Obrigado. Sou francense, trabalho na Câmara de Comércio também. Meine Frage wäre für den Herrn Dr. Mark Kramp. Wir wissen, er ist hier in Brasilien auf Geschäftspartnersuche. Und meine Frage an ihn und an Harmonic Drive wäre, wo er genau die Möglichkeiten sieht, hier in Brasilien diese Geschäftsbahnung weiterzutreten, welche Möglichkeiten er für die nächsten Jahre hier in Brasilien einsieht. Er ist hier bereits einige Tage angekommen. Meine Frage wäre halt, wo er genau dieses Potenzial sieht. Test. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin zum ersten Mal in Brasilien. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns als Unternehmen schon sehr lange mit dem brasilianischen Markt. Und der brasilianische Markt, dem wurde bisher immer die letzten Jahrzehnte nachgesagt, er wird irgendwann wachsen. Jetzt haben wir die globale Situation, dass sich vieles verändern wird aufgrund der vielen Unsicherheiten und ich sehe eine Zukunft für den brasilianischen Markt aufgrund der sich jetzt verändernden Rahmenbedingungen, auch wieder USA, China,
Handelsströme werden sich ändern, das ist jetzt schon zu sehen, das wird sich auch weiter verändern. Und wir sehen Brasilien auch als einen möglichen Gewinner. Deshalb haben wir als Unternehmen dort auch jetzt einen Fokus in dem Bereich und wir sind zentral in dem Bereich Automation angesiedelt, als Markt zu sehen. Vielen Dank. Obrigado. Muito obrigado. Vamos convidar para o coffee. Tem mais perguntas? Então, por favor. Also, ich habe eine Frage für Herrn Rose. Da wir sind offizielle Vertreter hier in Brasilien für Emo Hannover. Meine wichtige Frage ist, was macht die Emo Hannover für Brasilien besonders relevant? Warum Brasilien ist so relevant für Emo Hannover? Ja, wir haben ja dargestellt, dass die EMO eben die internationale Plattform ist, die internationalste Messe zu dem Thema Werkzeugmaschinen. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Ort in dieser Welt, wo es auch für Brasilianer möglich ist, in so kurzer Zeit so viele verschiedene Unternehmen aus aller Welt zu besuchen und auch in Kontakt mit Besuchern aus aller Welt innerhalb weniger Tage zu treten und eben diese internationale Plattform zu nutzen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine Stärke der Menschen ist, dass sie in der Lage sind, miteinander zu kooperieren. Auch wenn es im Moment starke Tendenzen aus verschiedensten Regionen gibt, mit Protektionismus wieder eigene Märkte zu schützen. Ich glaube, in der Vergangenheit haben die Menschen immer durch Kooperation, durch Miteinander, durch Austausch von Erfahrungen gelernt. Und die EMO ist eben genau eine Plattform, die die Möglichkeit bietet, diese Informationen auszutauschen, die unterschiedlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzutragen und dann eben, ja, um einige Erkenntnisse reicher zurückzugehen und das Ganze in Geschäftsmodelle umzusetzen und damit erfolgreich und vielleicht auch erfolgreicher als in der Vergangenheit am Markt zu sein. Muito obrigado. Michel, algum complemento ou está respondido? Tá bom. Pessoal, gostaria de agradecê-los pela presença de cada um de vocês. Em nome da Câmara Brasil-Alemanha, com o apoio da TDI e das outras entidades que nos ajudaram a promover esse evento. Foi um prazer tê-los todos aqui. Vou pedir para o pessoal já ir abrindo a porta para a gente convidá-los para o café e declaro, então, o encerramento desse nosso evento. Muito obrigado a todos.